Meu boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Evangelista Luciano e eu gostaria de dar uma passadinha aqui no canal para convidar a todos a conhecer o canal, a compartilhar comigo e com os nossos seguidores a palavra de Deus, mas de uma forma universal, de uma forma de uma visão de reino. O Evangelho é a palavra de Deus. Aqui no nosso canal nós vamos aprender, nós vamos meditar juntos, nós vamos compartilhar os nossos anseios, as nossas dúvidas. Se procurará através de uma conversa transparente, uma conversa sincera, de fonte de inspiração de Deus, que cada um de nós temos a inspiração de Deus e nós precisamos despertar essa inspiração. O próprio apóstolo Paulo, que é um dos homens mais proeminentes para a cultura do Evangelho, para a compreensão do que é o Evangelho, alguém que era doutor na lei de Deus, na Torá, alguém que era praticante do judaísmo na época dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, que apesar de não ter andado com o Senhor Jesus na vida de Jesus terrena, mas teve um encontro com Jesus ressurreto, teve um encontro com a pessoa do Jesus ressuscitado, e a partir dali for escolhido para ser a pessoa que teria a visão, a compreensão, a responsabilidade de passar a mensagem de Jesus numa nova visão. Sim, porque o Evangelho é as boas novas, as boas notícias para todos os povos. E o objetivo do nosso canal, com muita tranquilidade, muita paz, muito respeito a todas as crenças, muito respeito a todos os pensamentos, inclusive contraditórios e contrários. O objetivo do nosso canal é ser uma das vozes, das milhares de vozes, que eu creio que não existe só uma voz. O Evangelho é uma mensagem que vem através de milhares de vozes, de milhões de vozes, e essas milhões de vozes são oriundas dos corações que recebem esse Evangelho. Cada uma com a sua intelectualidade, cada um com seu dom, cada um com a sua simplicidade. Todos são chamados para pregar o Evangelho. Todos podem e devem profetizar. Então o canal é um canal democrático, é um canal de visão aberta, como eu disse, que respeita todas as crenças e que crê que o Evangelho alcança a todas as crenças,
o Evangelho alcança todas as pessoas. Essa é a mensagem de Cristo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é muito triste, é muito angustiante ver instituições, grupos, pessoas, falsos líderes, falsos profetas, falsos apóstolos estarem sequestrando a palavra do Senhor, sequestrando o Evangelho para si, como diz numa música o saudoso cantor que de fama internacional e que se convertera ao Senhor nos últimos anos da sua vida, Nelson Ned, os pretensos donos de Jesus. Quando o homem quer ser o dono da verdade, quando o homem quer que a interpretação pessoal dele seja a interpretação da revelação de Deus, ele acaba se tornando, como Nelson Ned disse na música, o pretenso dono de Jesus, o pretenso dono da verdade. Mas o nosso canal quer ser mais uma das milhares de vozes que estão sedentas por receber a salvação em Cristo Jesus, sem dogmas, sem doutrinações fechadas e exclusivistas. A visão do Evangelho de Jesus não é exclusivista. Ela é para todas as nações. Ela é para toda a raça, para todo o credo, ela é para toda a etnia, ela é para todo o gênero, ela é para o ser humano. E ela é para ser a bênção. O Evangelho é a verdadeira bênção de Abraão. Porque o Evangelho, ele é um plano e ele é uma mensagem do Deus Criador, que está lá em Isaías 45. Ele é uma mensagem do Deus Criador de todas as coisas, dos mares, da terra e dos céus. É um só Deus, é um só batismo, é um só Senhor, é uma só palavra. É claro que cada pessoa tende a ter a sua visão, a sua interpretação. Eu tenho o meu modo de interpretação, eu tenho o meu modo de passar o Evangelho, é particular. Faz parte da multiforme sabedoria de Deus usar a cada interpretação, a cada modo de ver, é multiforme sabedoria de Deus. Deus se agrada que cada um de nós tenhamos a nossa interpretação, que cada um de nós tenha o seu modo de transmitir a sua palavra. É óbvio que Deus se agrada. É que nem um jardim. Você imagina um jardim que fosse só de rosas, sejam vermelhas ou só de rosas brancas, ou só de rosas cor-de-rosas. Qual é a graça? Aonde estaria a multiforme beleza? Seria um exército uniforme de uma cor só. O Evangelho é um, mas a forma que ele se expressa e pode alcançar as vidas, e deve alcançar as vidas, é de multiforme sabedoria de Deus. Por quê? Porque cada ser humano é que nem uma digital. Não existe duas digitais iguais no meio de 8 bilhões de pessoas. Não existe
duas pessoas iguais, por mais parecidas que possam parecer, gêmeos, idênticos, alguns são chamados, mas a particularidade, a essência, o dom vindo de Deus é único. E é assim que nós aqui do canal queremos convidar a você a vir conosco e desfrutar do Evangelho de graça, do Evangelho em meditação, do Evangelho que tem o objetivo de fazer a diferença, mesmo que pouca, porque às vezes um detalhe pode ser muito na vida de alguém. Eu lembro daquela passagem que um homem chega para Jesus desesperado e buscando um milagre para uma pessoa que ele amava demais. E essa pessoa estava acamada na cama, à beira da morte. E esse homem, a Bíblia vai dizer que ele era um centurião do exército, da legião romana, que vivia na Judéia. E ele ouve falar de um homem, ele ouve falar de um rabino diferente, que surgira no meio da religião, mas que destoava da religião. Alguém com uma voz de autoridade, porque é assim que a Bíblia descreve Jesus, alguém que falava com autoridade, e ninguém falava como Jesus. E esse homem ouviu falar de Jesus, ouviu falar que Jesus abrira olhos a cegos, ouviu falar que Jesus abrira os ouvidos dos surdos e que paralíticos estavam andando. Ouviu falar de um rabino que alguns chamavam de o Messias de Israel, aquele que era o profeta prometido para brilhar em meio às trevas, como diz a profecia, terra de Zebulon e Naftali, que estava na escuridão, a vós vos brilhou a luz. E esse homem centurião romano, como eu já disse, e a Bíblia registra, ele amava essa pessoa, esse jovem, esse servo dele. Tinha-o como um filho. E quando ele ouve falar de Jesus, ele vai até Jesus, ou manda uma comitiva ir até Jesus. Porque ele mesmo dizia, eu não sou digno de ir até Jesus. Eu não sou digno que Jesus entre na minha casa. Porque ele se reconhecia pecador e cheio de defeitos. E reconhecia, ao mesmo tempo, Jesus sem defeito. Jesus advindo de Deus. E ele vai até Jesus, ou manda uma comitiva até Jesus. E a mensagem que ele manda para Jesus de fé é essa. Diz uma palavra, apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Isso fala do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não precisa de uma instituição ou várias instituições. O verdadeiro evangelho não precisa de uma grande megalomaníaca estrutura
para ser anunciado. Não precisa de alguém com uma multifama, com milhões de seguidores, com alguém com superpoder, com mágica. O verdadeiro evangelho precisa de apenas uma palavra, a palavra que sai da boca do Salvador, Jesus. Uma palavra. É este o propósito do nosso canal, com os demais milhares de canais que o Espírito Santo tem tocado naqueles que receberam esse evangelho. Esta semente está dentro da pessoa. E essas pessoas estão aproveitando a oportunidade dos canais na internet para levar o evangelho, que apenas com a palavra de Jesus, uma simples palavra de Jesus, talvez um versículo, talvez uma revelação, talvez uma meditação, talvez uma oração, apenas, sem grandes estruturas, apenas uma palavra que venha de Jesus, pode e vai e tem poder de mudar a tua história, a tua vida, respeitando sempre o modo de cada um de transmitir esta palavra. Porque aquele organismo que tem autoridade na terra para transmitir o evangelho se chama igreja, Igreja de Cristo. E eu não estou falando aqui de um prédio, eu não estou falando aqui de uma denominação, eu não estou falando aqui de uma religião, eu estou falando aqui de pessoas escolhidas por Jesus, de pessoas chamadas por Jesus, de pessoas que estão me assistindo agora, estão com uma chama ardendo dentro do peito, que tem dentro da sua alma sede de conhecer alguém que elas ainda não conhecem, que é alguém que para elas é desconhecido. Mas elas sentem dentro de si a necessidade de conhecer o Deus desconhecido para elas. Todos nós, quando nascemos, advimos de Deus, temos e carregamos dentro de nós um espírito que é o que faz nos ter vida, é o sopro de vida. Todos nós temos. Esse sopro de vida veio de Deus. E esse sopro de vida vai voltar para Deus. E esse sopro de vida é a nossa identidade, a nossa ligação com Deus, que talvez hoje na tua vida possa estar desligado. Pode ser que o canal de ligação com o teu Criador esteja interrompido, desligado, nunca fora ligado, quem sabe. E se já foi alguma vez, por algum motivo, se desligou. Está em off por enquanto. Mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O evangelho agora, neste momento em que você me ouve, em nome de Jesus, pode te religar a Deus. Pode acender a chama que estava apagada no teu coração. Esta palavra simples é o nosso convite para você compartilhar conosco da experiência de crescer dia após dia, todos os dias, na graça do Evangelho, para descobrirmos juntos os tesouros que Deus tem reservado para cada um de nós. Vamos juntos buscar os segredos do reino de Deus.
que foram reservados para quem crê. Se este canal chegou até você, como tantos outros milhares de canais, possam estar chegando nos corações daqueles que são escolhidos de Deus. É porque você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Não importa quem você é, como você está, o que dizem de você, o que pensam de você, isso não importa, porque Jesus veio para trazer as boas novas a todos, e principalmente a mim e a você, porque Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Basta que nós nos reconheçamos como enfermos, como necessitados, como alguém que está desligado da presença de Deus, mas que tem sede de descobrir essa presença. Basta uma palavra de Jesus para que nós sejamos curados. Como aquele homem teve fé para dizer: uma palavra apenas tua, Rabino de Israel, Yeshua, fará o meu servo ficar curado. Uma palavra apenas. Venha conosco descobrir qual é a palavra que vai mudar a tua vida. Qual vai ser o dia, qual vai ser a hora. E eu creio que já está chegando. E para alguns já chegou, e para outros chegará o momento do encontro com a verdade, o momento com o encontro com a luz. Canal Bema. Bema quer dizer tribunal, mas não tribunal para julgar e condenar. Bema é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para condenar. O tribunal de Cristo é para galardoar, é para presentear, é para ser justiça àqueles que ouviram o Evangelho. Se você um dia quiser participar do tribunal, não do juízo final, não do tribunal da condenação dos que não quiseram o Evangelho, mas do tribunal dos que aceitaram o Evangelho, do tribunal dos vencedores. Este é o nome do canal, Bema, luz para o caminho. Porque a palavra de Jesus, o Evangelho, como diz a Bíblia no Salmo 119, verso 105, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós não pretendemos ser os donos da verdade e jamais seremos. Nós não pretendemos apregoar uma mensagem de uma religião, ou de uma instituição, ou de um homem. Nós simplesmente pretendemos deixar que flua do nosso espírito, do nosso coração, aquilo que Deus tem nos dado, nos chamado. Convidar a você a participar do Evangelho, que é o jardim de Deus, que é formado de milhares de tipos de rosas e flores diferentes. Enquanto você não fizer parte da plantação de Deus, estará faltando uma flor, por mais que tenha milhares de flores no jardim de Deus, mas enquanto você não tomar o teu lugar no Evangelho, estará faltando a tua flor no jardim de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Ela é democrática, ela é aberta, ela alcança todos. Não há pecado, não há pecador, não há nada, não há ninguém que não possa ser alcançado pelo Evangelho verdadeiro de Jesus. E a interpretação dele é dada a cada um no seu coração, da forma que a pessoa puder receber. Porque Deus respeita o teu pensamento. Deus respeita as tuas escolhas. Deus respeita. Por isso que Jesus morreu na cruz.
para perdoar os nossos pecados, mesmo que as nossas escolhas estejam erradas, mesmo que as nossas escolhas sejam imperfeitas, mesmo que as nossas verdades sejam imperfeitas, mas Jesus é a nossa justiça. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para que nós tenhamos liberdade de falar, de perguntar, de responder, de achar, de buscar, de encontrar, da forma em que nós somos verdadeiros. Que Deus te abençoe. Fica o meu convite para você vir comigo em mais um dos milhares de canais. Nós só queremos fazer parte do corpo do Evangelho, cuja cabeça é Jesus, e o corpo são milhares e milhares de corações, cada membro diferente um do outro, mas todos importantes para o corpo. Você é nosso convidado, um grande abraço. Vem conosco, faça parte, tome este canal como teu canal, como tua voz. Dê o teu like, dê o teu comentário, dê a tua visão, a tua colaboração, assuma o teu papel conosco, na busca pela verdade, na busca pelo Evangelho, no viver do Evangelho. Seja muito bem-vindo, seja você quem for, seja de que país você for, seja de que nação você for, seja de que religião você for, seja de que gênero você for, venha conosco e faça parte do Evangelho de Jesus, que é a água para matar a nossa sede. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.